As histórias de hoje vêm de dois profissionais. Um engenheiro, um veterinário. Gente com faculdade, ciência, racionalidade. Não acreditam em superstição. Até trabalharem no interior de Goiás. Até encontrarem coisas que a ciência não explica. Um tentou asfaltar uma estrada. 60 quilômetros. Conseguiu 59,9. 100 metros simplesmente não aceitaram. O outro tentou salvar um rebanho. Todos os exames, normais. Mas o gado continuava morrendo. Até um ritual de Umbanda resolver. Duas histórias sobre o Brasil profundo, onde a terra tem memória. E não esquece, se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Trabalho como engenheiro civil há 12 anos, principalmente em obras de infraestrutura como estradas, pontes e viadutos no interior de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Já vi de tudo nesses anos. Atrasos, problemas técnicos, burocracia, greves e acidentes, porque tudo isso faz parte da rotina. Você aprende a lidar com cada situação. Sempre tem uma solução técnica, racional e mensurável para qualquer problema que apareça. Até aquela obra. Foi em 2021, um contrato federal para asfaltar 60 quilômetros de estrada rural no interior de Goiás, ligando 3 municípios pequenos. A estrada já existia, de terra batida, mas estava péssima e precisava urgentemente de asfalto. Era uma obra grande, com previsão de 8 meses, orçamento de 12 milhões e uma equipe de 40 funcionários. E eu era o engenheiro responsável por tudo. Cheguei em fevereiro, no auge do calor seco e vermelho que é Goiás no verão. Instalamos o canteiro de obras completo, container, refeitório, alojamento, máquinas, tudo o que seria necessário. Eu ia morar lá pelos próximos meses, longe da família, na rotina normal de obra que já conhecia bem. A primeira etapa obrigatória era a reunião com os moradores locais para apresentar o projeto, ouvir a comunidade e explicar os impactos da obra. É um roteiro padrão que já fiz dezenas de vezes e sempre funciona igual. Chegamos na prefeitura do primeiro município e a sala estava cheia, com uns 50 moradores, o prefeito, vereadores, e havia uma expectativa muito boa no ar, porque a obra significava progresso, emprego, escoamento e turismo para a região. Apresentei tudo direitinho: mapa, traçado, prazo e impacto ambiental. As perguntas foram as normais de sempre. Quando começa, vai ter emprego local? Vai demorar muito? Respondi tudo com tranquilidade, até que um homem levantou. Era um velho de uns 70 anos, usando chapéu de couro e roupa de fazendeiro, com voz firme. Engenheiro, esse traçado aí passa pela Vila do Cruzeiro? Conferi o mapa rapidamente e encontrei a Vila do Cruzeiro marcada. Era pequena, talvez umas 20 casas, no quilômetro 42 do projeto. Passa sim, senhor, mas só na frente, uns 100 metros de distância da vila. Ele olhou para o prefeito, depois voltou os olhos para mim com uma expressão que me incomodou. Tem como desviar? Desviar como assim? Passar mais longe, uns 500 metros, talvez 1 quilômetro de distância. Expliquei que desvio custa muito caro, porque precisa refazer o projeto inteiro, fazer nova análise ambiental, nova topografia, terraplanagem extra, e tudo isso demora, custa dinheiro e gera uma burocracia que o contrato não prevê, então é totalmente inviável. Entendo, ele disse e sentou, mas o rosto dele não demonstrava preocupação, demonstrava certeza de algo ruim que ia acontecer. Depois da reunião, procurei ele no estacionamento e me apresentei melhor, explicando novamente que o desvio era impossível tecnicamente. Ele me ouviu com calma, respirou fundo e disse: engenheiro, eu entendo sua situação, mas o senhor vai ver com seus próprios olhos que essa obra não vai dar certo. Perguntei por quê.
E ele respondeu que a Vila do Cruzeiro é um lugar complicado. Sempre foi assim. E que seria melhor deixar tudo quieto. Complicado de que forma? Insisti. Não é lugar de mexer. Nunca foi e nunca vai ser. Perguntei mais detalhes, mas ele não quis falar. Só repetiu que seria melhor deixar quieto e foi embora, sem olhar para trás. Achei que era superstição típica do interior, porque tem muito disso por aqui. Benzedeira, promessa, mal-olhado e coisas do tipo. Respeito a cultura local, mas isso não muda um projeto de engenharia, porque solo não liga para a crença e asfalto não obedece simpatia. Então segui normalmente com o trabalho. A obra começou em março e o primeiro trecho foi tranquilo demais. Solo bom, drenagem simples, máquinas funcionando perfeitamente e equipe rendendo muito bem. Tudo no prazo e no orçamento. Exatamente como tem que ser em qualquer obra profissional. Quando chegamos no quilômetro 30, perto da Vila do Cruzeiro, comecei a notar algo estranho. Sempre tinha moradores na beira da estrada, parados, só olhando a obra em silêncio. Eles não falavam, não reclamavam, não perguntavam nada, só ficavam ali por horas observando o trabalho. Achei estranho, mas como não interferia e não atrapalhava a obra, deixei cada um com sua curiosidade. No quilômetro 40, bem na frente da vila, a uns 100 metros, como previsto no projeto, começamos a terraplanagem. As máquinas entraram normalmente. Escavadeira, patrol, rolo compactador, toda a rotina que fazemos em qualquer obra. A primeira semana transcorreu sem problemas. Na segunda semana, a escavadeira quebrou de repente. O problema era na bomba hidráulica. Chamei o mecânico. Ele consertou e no dia seguinte quebrou de novo. Exatamente a mesma peça. Era impossível aquilo acontecer, porque a peça era nova e não tinha nem 20 horas de uso. O mecânico conferiu tudo e disse: "Está perfeito, engenheiro. Não tem nenhum desgaste. Não tem motivo técnico nenhum para ter quebrado. Trocamos por uma peça completamente nova e ela quebrou em 3 dias. Sempre a mesma bomba, na mesma máquina, sempre no mesmo lugar. Quilômetro 42, bem na frente da vila." O patrol teve o mesmo problema. Dessa vez no sistema de direção, que falhava. A gente consertava e falhava de novo. O rolo compactador começou a superaquecer o motor sem nenhum motivo técnico aparente, porque a temperatura estava normal, o óleo estava ok, o filtro estava limpo, mas mesmo assim, superaquecia sempre que trabalhava ali. Na terceira semana, chamei um técnico especializado direto da fabricante em Goiânia para analisar tudo. O diagnóstico dele foi surpreendente. "Engenheiro, esses equipamentos estão impecáveis, como se tivessem saído da fábrica ontem. Não existe razão técnica nenhuma para estarem falhando." Mas continuavam falhando sempre. Só naquele trecho específico de 100 metros na frente da vila. Comecei a ter problema com a equipe também, porque os operadores não queriam mais trabalhar ali. Quando perguntava o motivo, diziam: "Não gosto desse lugar. Não sei explicar direito. Só não gosto." Aumentei a diária e ofereci bônus para convencê-los, o que funcionou temporariamente. Na quarta semana, aconteceu o primeiro acidente. Um operador caiu da máquina e fraturou a perna. Quando perguntei como tinha acontecido, ele disse que escorregou, mas o degrau estava seco e aderente. A bota era nova. Simplesmente não tinha como ele ter escorregado ali. "Não sei explicar, só escorreguei." Foi tudo o que conseguiu dizer. Na quinta semana, outro operador passou muito mal com vômito e tontura forte. Levamos ele para o hospital. Fizeram todos os exames possíveis e ele estava completamente saudável. "Deve ser algo que comeu", disseram os médicos, mas ele não tinha comido nada diferente. Só a comida do refeitório que todo mundo come. E só ele passou mal. Justamente no quilômetro 42. Na sexta semana,
Aconteceu uma crise de pânico com um operador jovem de 25 anos que nunca tinha tido nada parecido na vida. Ele começou a gritar dentro da cabine da máquina. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui comigo? Tiramos ele rapidamente da máquina e ele estava tremendo, suando frio e dizendo: tinha alguém atrás de mim, dentro da cabine. Eu senti a presença e vi no reflexo do vidro. Não tinha ninguém ali dentro com ele, mas ele pediu demissão e foi embora no mesmo dia, recusando qualquer proposta para ficar. Foram 3 acidentes graves em 3 semanas seguidas, todas no exato mesmo lugar. Reportei tudo para a empresa e a equipe de segurança do trabalho veio fazer uma análise completa. O relatório deles foi claro. Local está seguro e dentro de todas as normas técnicas. Mas mesmo assim, os acidentes continuavam acontecendo. Um dia, eu estava conferindo a topografia sozinho, na beira da obra, no final da tarde, quando um morador se aproximou. Era o mesmo velho da reunião, seu Sebastião. E aí, engenheiro, como está indo a obra? Respondi que estava atrasada, muito atrasada, com equipamento quebrando direto, acidentes acontecendo e pessoal pedindo demissão, mas só nesse trecho específico, porque o resto da obra estava perfeito. Ele olhou longamente para o vilarejo, depois virou para mim e disse: eu avisei o senhor. Avisar o quê, seu Sebastião? O senhor sabe de alguma coisa específica? Sei que aqui não é lugar de mexer. Meu avô sempre dizia isso. O pai dele também dizia. Sempre foi assim desde que me entendo por gente. Mas por quê? Qual é o motivo? Ele hesitou bastante. Olhou ao redor como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo nossa conversa. E então disse: porque aqui já teve coisa. Faz muito tempo. Tempo demais para a maioria lembrar. E quando mexe nesse tipo de lugar, acorda o que estava dormindo. Que tipo de coisa o senhor está falando? Dizem que aqui foi cemitério dos antigos, de escravo e índio. Não sei ao certo. Isso foi antes de virar vila. Depois construíram as casas por cima. Mas a terra lembra de tudo. Sempre lembra. Seu Sebastião, com todo respeito, mas eu não posso parar uma obra federal por causa de história e lenda local. Eu preciso de fato técnico, de evidência concreta. Que termo, fato, o senhor já tem de sobra. Máquina quebrando toda hora, gente se machucando, tudo acontecendo só aqui. Isso não é fato suficiente para o senhor? Isso é coincidência, azar estatístico, mas tem que ter uma explicação técnica. Ele deu um sorriso triste e cansado. Engenheiro, o senhor parece gente boa, trabalha direito e respeita o povo daqui. Por isso eu vou dar um conselho de verdade. Termina logo isso aqui, o mais rápido que conseguir. Quanto mais demorar nesse lugar, pior vai ficar para todo mundo. Ele foi embora e me deixou ali sozinho, olhando para a obra, para o vilarejo sempre silencioso demais. Nunca tinha crianças brincando na rua, nunca tinha cachorro latindo, só um silêncio pesado. E aqueles moradores sempre observando tudo. Decidi acelerar o trabalho ao máximo. Trouxe máquina reserva, dobrei o turno e começamos a trabalhar inclusive à noite, porque eu só queria terminar aquele trecho maldito, sair dali e seguir para o próximo quilômetro. Na 7ª semana, mais um acidente sério. Um funcionário tropeçou do nada e cortou o braço profundamente numa chapa de metal, precisando de 15 pontos. Quando perguntei como ele tropeçou, porque a área estava plana, limpa e bem iluminada, ele só soube dizer: não sei, meu pé travou em alguma coisa. Na 8ª semana, aconteceu uma briga violenta entre 2 operadores que eram amigos há anos e sempre trabalharam juntos sem problemas. Eles brigaram com socos e sangue, e quando perguntei o motivo, um deles disse: não lembro direito, só fiquei muito nervoso de repente, queria bater em alguém. Ele nunca tinha sido violento, não era do tipo agressivo,
Mas ali naquele lugar ficou diferente. Eu mesmo comecei a sentir algo estranho quando ia fiscalizar a obra ali. Um cansaço inexplicável, um peso no corpo, como se o ar fosse mais denso e respirar custasse esforço. Ficar naquele lugar custava energia e todo dia eu só queria ir embora o mais rápido possível. Conversei com o feitor, um homem experiente com 40 anos de obra em todo tipo de lugar. Ele me disse: chefe, esse lugar está muito ruim. Nunca senti nada assim na vida. Olha que eu já trabalhei em cemitério, em aterro sanitário, em todo tipo de lugar pesado. Mas aqui é completamente diferente. Na 9ª semana, finalmente tentamos asfaltar o trecho. O caminhão de asfalto chegou, espalhamos tudo na temperatura certa, fizemos a compactação correta, tudo absolutamente dentro da norma técnica. Terminamos o trabalho e fiquei aliviado, pensando: pronto, quilômetro 42 concluído, agora podemos seguir em frente. No dia seguinte, o asfalto estava completamente quebrado, cheio de rachaduras grandes e fundas, como se tivesse anos de uso pesado, mas tinha menos de 24 horas de aplicação. O laboratório veio fazer análise e o resultado foi: asfalto está perfeito em composição e aplicação. Não existe motivo técnico para ter rachado. Refizemos tudo do zero e o resultado foi exatamente o mesmo. Rachaduras em poucos dias. Na 3ª tentativa, a rachadura apareceu ainda mais rápido, em apenas 12 horas. A empresa mandou um especialista vir de Brasília, um geólogo renomado, para analisar o solo. A conclusão dele foi: solo está estável, bem compactado, sem nenhum movimento ou instabilidade. Está perfeito para receber asfalto. Então, por que continuava rachando? Não tenho explicação técnica, foi a resposta dele. Ficamos 3 semanas inteiras trabalhando só naqueles 100 metros malditos, enquanto o resto da obra, 60 quilômetros inteiros, foi feito em 8 meses, sem problema nenhum. Ali, era só 100 metros que não ficavam bons nunca, não importava o que fizéssemos. A pressão da empresa aumentou drasticamente. Cronograma estourado, orçamento estourado, risco de multa contratual pesada e até de rescisão do contrato. Precisávamos terminar de qualquer jeito. Na última tentativa, já na 12ª semana, mudamos completamente a técnica. Reforçamos a base inteira, aumentamos a compactação, usamos mais asfalto, fizemos tudo reforçado e caro. Tinha que funcionar dessa vez, não havia outra opção. Funcionou temporariamente. O asfalto aguentou 1 semana, depois 2 semanas, e parecia que finalmente tínhamos resolvido o problema. Seguimos a obra para os quilômetros 43, 44, avançando normalmente, como se nada daquilo tivesse acontecido. Terminamos toda a obra em dezembro, com 10 meses de trabalho, 2 meses de atraso e 20% acima do orçamento, tudo por causa daqueles 100 metros. Mas finalmente estava terminado. Entreguei tudo, fui embora e voltei para Goiânia, para a família, para casa, tentando esquecer tudo aquilo. 6 meses depois, em julho de 2022, um colega engenheiro da empresa que cuidava da manutenção das estradas me ligou. Cara, você fez aquela obra de 60 quilômetros em Goiás, né? Fiz sim. Por quê? O asfalto no quilômetro 42, bem na frente daquele vilarejo, sabe? O que tem? Afundou completamente. Como assim afundou? Literalmente afundou em 1 semana. Virou um buraco de 1 metro de profundidade com 20 metros de extensão, como se o solo tivesse cedido. Mas checamos tudo e o solo está firme, não cedeu nada. Vocês refizeram? Sim, refizemos e afundou de novo em 2 semanas. E agora? Fizemos pela 3ª vez, mesmo resultado. A empresa desistiu oficialmente e deixou de terra. Então agora são 60 quilômetros asfaltados perfeitos, menos exatamente 100 metros que ficaram de terra batida. E o contrato?
brigando na justiça, mas não tem o que fazer. Refaz e afunda, refaz e afunda. Ninguém aguenta mais gastar dinheiro ali. Desliguei o telefone e fiquei muito tempo pensando. Lembrei do seu Sebastião falando: engenheiro, o senhor vai ver, não vai dar certo. E realmente não deu. Lembrei de todos os acidentes, das máquinas quebrando, do cansaço inexplicável, do peso, de tudo aquilo. Hoje, 3 anos depois, aquele trecho continua de terra batida. São exatos 100 metros no meio de 60 quilômetros de asfalto perfeito. Os carros passam normalmente, ninguém reclama mais. Virou parte natural da paisagem. A estrada asfaltada com um pedaço de terra na frente do vilarejo. Perguntei para outros engenheiros se já tinham visto obra que simplesmente não dá certo, sem motivo técnico. Alguns riram e disseram: isso não existe, sempre tem explicação. Outros ficaram quietos, pensativos. E só um me disse: já vi uma vez, foi uma ponte no Mato Grosso. Tentaram construir 4 vezes e sempre desabava na mesma viga central. Desistiram e fizeram balsa para atravessar o rio. Não sei o que realmente aconteceu naquela obra. Tecnicamente, racionalmente, não faz o menor sentido. Solo bom, projeto bom, execução boa, tudo estava certo nos relatórios. Mas não deu certo nunca. Não importava o que fizéssemos. Seu Sebastião disse que a Terra lembra de tudo. Talvez lembre mesmo, não sei. Não sou antropólogo, não sou historiador, sou apenas engenheiro e lido com fatos, concreto, asfalto e números que não mentem. Mas os números daquela obra nunca fecharam, nunca vão fechar. Não importa quantas vezes eu refaça os cálculos. Tem noites em que fico pensando naqueles moradores parados na beira da estrada, só observando e esperando, como se soubessem desde o começo que não ia dar certo, que nunca ia dar. E penso também que talvez, só talvez, existem coisas nesse mundo que engenharia não resolve, que técnica não explica e que ciência não alcança. Mas isso eu não falo em reunião, não coloco em relatório, não menciono oficialmente, porque engenheiro não pode falar essas coisas sem perder credibilidade, emprego e respeito profissional. Então eu só digo que foi problema de solo imprevisível, que acontece raramente, mas acontece, e sigo em frente. Sigo para outras obras, outras estradas, outros lugares, sempre torcendo para nunca mais encontrar um lugar como aquele, onde a terra simplesmente não quer ser mexida. E quando a terra não quer, pode ter certeza, não importa quantas máquinas você traga, quanto asfalto você jogue, ou quantas vezes você tente, não vai dar certo, nunca vai dar. 100 metros de estrada que simplesmente não aceitam asfalto. 5 tentativas, 5 falhas. Deixa o like se você ficou tão intrigado quanto eu. E me conta, você acha que tem lugares que a terra simplesmente não quer que sejam mexidos? Comenta aí a sua teoria. Agora vem a segunda história. E essa é diferente. Porque na primeira, o mistério permanece. Mas na segunda, teve solução. Só que não foi a ciência que resolveu. Segundo o relato, sou veterinário há 15 anos e atendo principalmente fazendas com animais de produção. Gado, cavalo, porco, galinha. Toda aquela rotina do interior de Goiás, Mato Grosso do Sul e às vezes Minas Gerais. É vida de estrada, picape, maleta e rotina sem nada muito diferente. Vacinação, parto, doença e cirurgia ocasional. É um trabalho honesto, necessário e bem remunerado quando você pega a fazenda grande. Em 2019, recebi um chamado urgente de uma fazenda no interior de Goiás, perto de Goiás Velho, numa região de cerrado bonita e histórica. O proprietário era novo na região, tinha comprado a fazenda faz pouco tempo. Na verdade, herdou quando o tio faleceu e ficou com a propriedade inteira. 200 alqueires, gado de corte, 300 cabeças, um bom negócio.
Ele ligou muito preocupado porque os animais estavam morrendo em quantidade, muitos e muito rápido. 20 cabeças em apenas 4 dias, sem nenhum sintoma aparente, sem sinal de doença, só caíam no pasto e morriam. Fui imediatamente porque aquilo poderia ser muita coisa séria. Carbúnculo, botulismo, intoxicação, coisas que precisam de ação rápida. Quando cheguei, vi que era uma fazenda antiga e bem conservada. Casa grande colonial, curral estruturado, cerca boa, pasto verdejante, tudo aparentemente certo. O proprietário me recebeu. Se apresentou como Márcio, um empresário de 35 anos que morava em São Paulo e tinha recebido a herança, decidindo tocar o negócio contratando caseiro e administrador, vindo de vez em quando supervisionar. Fomos direto para o pasto ver os animais mortos que ainda estavam lá, espalhados e caídos exatamente onde morreram. Examinei a primeira vaca com cuidado e não encontrei nenhum sinal externo. Sem ferimento, sem espuma, sem sangramento, nada. Colhi amostras de sangue e tecido e mandei para o laboratório em caráter de emergência. A segunda vaca apresentou exatamente a mesma coisa. A terceira também. A quarta, igual. Todas perfeitamente iguais. Nenhum sinal visível, como se o coração simplesmente parasse de bater e acabasse tudo. Não fazia nenhum sentido técnico. Márcio estava muito nervoso e perguntou: "Doutor, o que pode ser isso?" Respondi que ainda não sabia e precisava do resultado do laboratório, mas que enquanto isso deveríamos separar os animais saudáveis, isolar completamente, trocar toda a água e checar a ração porque poderia ser algum tipo de contaminação. Fiquei 3 dias inteiros na fazenda esperando o resultado e mais 5 animais morreram durante esse período, sempre da mesma forma inexplicável, sem sintoma nenhum. Quando o laboratório finalmente voltou, o resultado foi surpreendente. Nada, absolutamente nada de errado. Nenhuma doença conhecida, nenhum tipo de veneno, nenhuma bactéria, nenhum vírus, sangue completamente limpo, tecido perfeitamente saudável. Era impossível, mas era a realidade. Impossível, mas real, porque os animais continuavam caindo e morrendo sem explicação. Pedi uma segunda opinião e chamei um colega veterinário com 30 anos de experiência em gado. Ele veio, analisou tudo com calma e chegou à mesma conclusão que eu. Nunca vi nada assim na vida. Animais não morrem desse jeito, sem motivo. Tem que ter uma causa identificável. Sentamos com o Márcio na varanda da casa grande para conversar e tentar entender o que estava acontecendo. O caseiro, um senhor velho de uns 70 anos que trabalha ali há 40 anos e conhece cada palmo da fazenda, do gado e da terra, trouxe café para todos. Márcio perguntou para ele: "Seu Domingos, o senhor já viu isso acontecer antes? Gado morrendo assim sem motivo?" O caseiro olhou longamente para o pasto antes de responder, como se estivesse medindo as palavras. "Já vi sim, uma vez, faz bastante tempo." "Quando foi isso?" "Uns 30 anos atrás, com o patrão antigo, o pai do seu tio. Também aconteceu a mesma coisa. Gado caindo e morrendo sem motivo aparente. E qual foi a causa? Como resolveram? Foi porque cortaram a figueira sagrada." "Que figueira? Que história é essa?" "Aquela árvore grande que o senhor mandou cortar semana passada lá no Pasto Novo." Márcio confirmou imediatamente. "Cortei sim. Era uma árvore velha e seca que atrapalhava a área. Mandei limpar tudo." Seu Domingos balançou a cabeça devagar, com uma tristeza profunda no rosto. "Aquela árvore específica não podia ser cortada nunca. Todo mundo que trabalha aqui sempre soube disso." "Por quê? Qual o motivo?" "Porque era lá embaixo daquela figueira que a dona da fazenda fazia os trabalhos espirituais dela." "Que dona? Que trabalhos?" "Dona Helena, a esposa do patrão velho, mãe do seu tio."
Ela era mãe de santo, muito poderosa e respeitada na região. Fazia trabalho espiritual ali embaixo da figueira, proteção, prosperidade para a fazenda e outras coisas também. Que outras coisas? Seu Domingos não quis entrar em detalhes, apenas disse com seriedade: coisas que a gente não fala, coisas que devem ficar guardadas. Márcio ficou visivelmente irritado com aquilo. Seu Domingos, com todo respeito, mas superstição não mata gado. Tem que ter uma explicação real, científica, concreta. Patrão, faz 40 anos que trabalho nesta fazenda e vi muita coisa acontecer aqui. E te digo com toda certeza, aquela árvore não podia ser cortada. Todo mundo sempre soube disso, desde sempre. Naquela noite, fiquei acordado pensando sobre tudo. Cientificamente, tecnicamente, não fazia nenhum sentido lógico. Uma árvore não tem relação direta com morte de gado. Não pode ter. Mas a realidade era que os animais continuavam morrendo todo santo dia, 2 ou 3 por vez, sem parar. Na segunda semana, Márcio estava completamente desesperado, porque já tinha perdido 50 cabeças de gado, representando uns R$40 mil de prejuízo direto. Mais importante ainda, o rebanho inteiro estava em risco real, e se aquilo continuasse, ia perder absolutamente tudo. Decidi investigar de forma diferente e fui até o local exato onde estava a figueira. Era no pasto novo, uma área recém-limpa, e o toco enorme ainda estava ali, mostrando que a árvore devia ter mais de 100 anos com raízes profundíssimas. Márcio tinha usado trator pesado para arrancar, queimar e limpar tudo completamente. Olhei ao redor com atenção e vi na terra revirada, no solo exposto pela remoção violenta da árvore, várias coisas enterradas que ficaram parcialmente expostas. Pedaços de pano vermelho e preto, garrafas antigas, velas derretidas há muito tempo, moedas antigas e ossos que não consegui identificar se eram de animal ou... Preferi nem pensar muito nisso. Chamei Márcio e mostramos tudo para o seu Domingos, que confirmou nossas suspeitas. Eram os trabalhos espirituais da Dona Helena. Ficavam enterrados ali embaixo da árvore, protegidos por ela. E agora que arrancamos a árvore, agora que o senhor arrancou tudo, liberou o que estava preso e protegido. Liberou o que exatamente? Liberou o que estava amarrado ali. Márcio explodiu de raiva e frustração. Isso é completamente absurdo. Não vou aceitar que meu gado está morrendo por causa de macumba. Seu Domingos ficou em silêncio por um tempo. Depois disse bem baixo: Patrão, eu respeito muito o senhor, mas o senhor não nasceu aqui, não foi criado aqui, não conhece como as coisas funcionam. Dona Helena era muito poderosa, extremamente poderosa na região. Ela fazia trabalho para ajudar todo mundo que pedia, mas quando era contrariada ou desrespeitada, ela também sabia prejudicar. Mas ela morreu há quantos anos? 15 anos já. E mesmo assim ainda teria efeito depois de morta. Trabalho de gente muito poderosa não morre junto com a pessoa. Fica na terra, fica na árvore, fica no lugar que foi consagrado. Voltamos para a casa e Márcio tomou uma decisão firme. Vou trazer um padre católico para benzer tudo, rezar, jogar água benta e acabar com isso de uma vez. Ele trouxe o padre no dia seguinte, que veio e fez toda a cerimônia. Benzeu tudo, rezou bastante, jogou água benta no pasto inteiro, nos animais, na área da árvore cortada, fez a cerimônia completa e foi embora. Naquela mesma noite, mais 3 animais foram encontrados mortos no pasto. Márcio entrou num desespero total e começou a ligar para todo mundo que conhecia. Outro veterinário mais experiente, outro laboratório em capital, agrônomo especializado, técnico em solo, mas ninguém conseguiu encontrar nada de errado. Nada no solo, nada na água, nada na ração, nada no ar. Absolutamente nada estava tecnicamente errado. Mas o gado continuava caindo morto todo dia. Na terceira semana,
Comecei a sentir algo muito estranho. E não era com o gado, era comigo mesmo. Quando eu ia fiscalizar os animais no pasto, principalmente perto da área onde estava a figueira, sentia uma sensação muito forte de peso no corpo, de olhares vindos de todos os lados, como se estivesse sendo observado o tempo todo. De onde vinha isso? Por quê? Não tinha ninguém visível ali, mas a sensação era inegável e muito forte. Uma noite, Márcio me pediu para ficar na fazenda e observar se acontecia algo diferente durante a madrugada. Aceitei e dormi num quarto de hóspede na casa grande, antiga e extremamente silenciosa. De madrugada, acordei com um barulho lá fora. Fui até a janela e olhei para o pasto sob a luz fraca da lua. Vi vultos se movendo entre o gado, sombras que andavam, e não eram animais normais. Eram formas humanas, mas ao mesmo tempo não eram. É muito difícil explicar. Tinha a forma geral de pessoa, mas sem definição, sem rosto, só sombra pura, andando entre as vacas. Acendi a luz do quarto rapidamente e olhei de novo. Nada, só escuridão e o gado parado. Apaguei a luz. Esperei meus olhos se acostumarem com o escuro novamente e vi de novo. Vultos, movimento. Algo definitivamente estava ali entre os animais. De manhã cedo, mais 4 animais foram encontrados mortos. Contei tudo para o Márcio e ele achou que eu tinha sonhado ou imaginado por causa do cansaço. Mas o seu Domingos, quando ouviu meu relato, confirmou com a cabeça. Eu também já vi essas coisas várias vezes à noite no pasto. Sempre teve algo andando por ali. Mas depois que cortaram a árvore sagrada, piorou muito. Márcio, completamente desesperado, falido e vendo seu investimento todo indo por água abaixo, finalmente aceitou. Tudo bem, eu faço o que for necessário. O que preciso fazer? Como reverter essa situação? Seu Domingos respondeu. Tem que falar com alguém que realmente entende dessas coisas. Alguém que trabalha com isso. Que ramo específico? Umbanda, candomblé, alguém que sabe lidar profissionalmente com trabalho espiritual. Márcio, empresário paulista cético de formação, aceitou finalmente. Então traz essa pessoa. Seu Domingos trouxe no dia seguinte uma mulher de uns 60 anos, usando roupas completamente brancas e vários colares, com uma presença calma, mas extremamente firme. Era Mãe Célia, que tinha um terreiro conhecido na cidade, muito respeitada por todos. Ela chegou, olhou ao redor e nem precisou ir até o pasto para saber o que havia acontecido. Cortaram a árvore sagrada, ela disse imediatamente. Sim, cortamos, confirmou Márcio. E era lá que Dona Helena fazia os trabalhos espirituais dela. A senhora conhecia Dona Helena? Conhecia muito bem. Ela era minha madrinha de santo. Foi ela quem me ensinou tudo o que sei. Ela era muito poderosa espiritualmente, mas também era muito temperamental. Quando era contrariada ou desrespeitada, não perdoava facilmente. Mas ela morreu há 15 anos. O trabalho espiritual não morre junto com a pessoa. Continua ativo, fica na terra. E quando alguém mexe sem saber o que está fazendo, sem permissão, sem respeito, libera tudo que estava controlado. Tem como reverter isso? Tem solução? Ela pensou bastante antes de responder. Posso tentar fazer o que for possível, mas não garanto o resultado. Dona Helena, se ela decidiu algo, é muito difícil de reverter. Márcio implorou. Por favor, faça qualquer coisa. Vou perder absolutamente tudo o que tenho. Mãe Célia aceitou ajudar e voltou à noite trazendo tudo o que precisava. Velas de várias cores, ervas específicas, bebida, fumo, pemba e outros materiais. Ela montou tudo no exato lugar onde estava a figueira arrancada, fazendo um círculo perfeito, marcando pontos específicos, desenhando símbolos complexos no chão com a pemba. Começou então a cantar numa língua que não conseguia entender,
talvez Yorubá ou algo assim. A voz dela era extremamente firme e forte, e ela continuou por horas, cantando, defumando toda a área, despachando oferendas e pedindo licença, pedindo perdão, demonstrando respeito profundo. Eu assisti tudo de longe, junto com Márcio e seu Domingos, todos em silêncio respeitoso. A noite ficou completamente diferente. O vento parou totalmente. O ar ficou pesado e denso. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo. Nem grilo cantando, nem vento soprando, nem nada. Só a voz dela cantando e ecoando na escuridão. E então eu senti claramente que algo mudou no ambiente. Não sei explicar tecnicamente, mas era como uma pressão invisível que estava ali e de repente sumiu. Um peso que estava sobre tudo e de repente aliviou completamente. Como se algo que estava preso ali tivesse finalmente ido embora. Mãe Célia terminou o ritual, guardou tudo calmamente e olhou para o Márcio com seriedade. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Pedi licença aos espíritos, pedi perdão pelo desrespeito e ofereci o que devia ser oferecido. Agora só resta esperar e ver o que vai acontecer. Ela foi embora em silêncio, sem cobrar nada. Márcio ofereceu dinheiro, uma quantia generosa, mas ela recusou completamente. Não cobro por esse tipo de trabalho. Fiz isso por respeito à Dona Helena e à Terra Sagrada. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, nenhum animal morreu. No dia seguinte, nenhum animal morto. No terceiro dia, nenhum. A semana inteira passou e nenhum animal morreu. Simplesmente parou completamente. O laboratório continuou analisando tudo. A água continuava a mesma. A ração era a mesma. O solo era o mesmo. Tecnicamente, nada tinha mudado. Mas o gado parou de morrer de forma inexplicável. Márcio ficou aliviado, confuso e profundamente grato, mesmo sem entender racionalmente o que tinha acontecido. Eu, veterinário com 15 anos de profissão, formação científica sólida, faculdade completa e mente racional, também não entendi tecnicamente, mas vi acontecer com meus próprios olhos. Voltei para a cidade e precisei escrever o relatório oficial. Escrevi: causa da morte, indeterminada. Situação resolvida após intervenção cultural local. Não podia escrever a verdade completa de que o ritual de Umbanda funcionou, porque perderia meu registro profissional, minha credibilidade e meu emprego. Mas a verdade íntima e pessoal é que não sei explicar o que aconteceu ali. Racionalmente, cientificamente, tecnicamente, não tenho explicação nenhuma. O gado morreu sem doença identificável e parou de morrer sem tratamento veterinário. Só depois do ritual, da oferenda e do pedido de perdão. Para quem? Para quê? Não sei responder. Meses depois, voltei na fazenda para uma consulta de rotina. Só vacinação normal. Márcio me recebeu visivelmente melhor. O rebanho estava completamente recuperado. Os animais estavam todos saudáveis e tudo voltou ao normal. Ele me mostrou algo importante no pasto, exatamente onde estava a figueira cortada. Ele tinha plantado outra árvore. Uma muda ainda pequena, mas crescendo bem. Mãe Célia mandou plantar. Ele explicou. Ela disse que tem que ter sempre uma árvore ali para manter o equilíbrio espiritual do lugar. E o senhor plantou mesmo? Plantei sim. Não custa nada fazer isso. E sinceramente, depois de tudo que aconteceu aqui, prefiro não arriscar mais nada. Passamos pelo local e vi a muda crescendo saudável e verde. Ao redor dela, ainda estavam visíveis as marcas no chão do ritual que a Mãe Célia tinha feito. O círculo, os pontos, os símbolos riscados. Ninguém tinha mexido, ninguém tinha apagado. Ficaram ali como lembrança permanente, ou talvez como aviso. Hoje, 3 anos depois daquilo tudo, a fazenda vai muito bem. Gado saudável, produtivo e lucrativo.
Márcio nunca mais tocou naquela área específica e nunca mais cortou nenhuma árvore sem perguntar antes para o seu Domingos, para os mais velhos, para quem realmente sabe e entende da terra. Aprendi algo importante nessa história, algo que não ensinam em nenhuma faculdade de veterinária, que não está em livro nenhum e que a ciência tradicional não consegue explicar. Tem coisas, principalmente aqui no interior, no Brasil profundo, onde tradição, cultura e religiosidade estão profundamente enraizadas na terra, no povo e na história, que a gente da cidade, a gente da ciência pura, não entende, não respeita e não acredita, até acontecer com a gente, até o inexplicável bater na nossa porta e não ter resposta técnica, racional ou científica disponível. Aí só resta aceitar humildemente que nem tudo pode ser explicado com lógica, nem tudo pode ser medido com instrumentos, nem tudo segue a racionalidade que aprendemos na universidade. Tem uma lógica própria, ancestral, das antigas, da terra, do povo e da fé profunda. E quando você mexe sem respeito, sem permissão e sem entender o que está fazendo, a terra cobra o preço. Sempre cobra. Porque a terra tem memória profunda, tem dono espiritual e tem protetor invisível. Dona Helena, mesmo 15 anos depois de morta, ainda protegia o que era dela, o que ela consagrou e o que ela amarrou espiritualmente naquela terra. Márcio cortou a árvore sagrada sem saber, liberou o que estava preso e pagou muito caro, quase perdendo tudo o que tinha. Mas ele pediu perdão com humildade, ofereceu o que devia, plantou de novo e foi perdoado pelos espíritos. Porém, nem sempre existe perdão possível. Às vezes tem lugar, tem árvore, tem coisa sagrada que simplesmente não pode, nunca deve e nunca vai poder ser mexida. Essas duas histórias me fizeram pensar muito sobre o Brasil profundo, sobre quantos mistérios existem no nosso interior, que a gente da cidade nunca vai saber. Se você mora no interior ou já passou por algo inexplicável em viagem, fazenda, interior do Brasil, manda sua história. O Brasil é cheio de mistérios e eu quero contar mais. Sua história pode ser a próxima. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e lembra, o Brasil é imenso, cheio de histórias, cheio de mistérios, muitos que a ciência não explica, muitos que só quem vive lá entende. Nos vemos na próxima história do Brasil profundo. Se você tem coragem, fique comigo.